Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 12, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, Deus gracioso, obrigado por tua palavra, obrigado por Jesus nosso Senhor. Pedimos que o Senhor nos fale de maneira contundente essa noite, que o teu Espírito nos conduza, que a tua boa mão, enfim, adentre o mais profundo do nosso ser, tratando, que Jesus tenha liberdade de purificar a nossa adoração, de adentrar, ainda que de maneira muito contundente, adentrar o nosso coração para que a gente possa ser modelado à imagem de Jesus nosso Senhor. Nós somos gratos por Ele e nele nós oramos. Amém. Nós estamos encerrando uma série de mensagens, uma microsérie de mensagens aqui na nossa igreja. Você sabe, tem essa série de mensagens tem por título Freguesia Religiosa, a maldição do clientelismo espiritual. Ao longo dessa série, o nosso desejo era alertar você, membro e frequentador da nossa igreja, do quão danosa é essa lógica de barganha que muitas vezes nós orientamos a nossa relação com Deus. Nós estamos, às vezes, tão acostumados e tão, orientados por essa maneira de construção de espiritualidade que nós sequer percebemos que nós orientamos a nossa relação com Deus e baseamos e fundamentamos a nossa relação com Deus a partir da barganha, a partir da negociata. Se eu for bonzinho, Deus vai me abençoar. Se eu for malzinho, Deus vai me amaldiçoar. Eu construo dentro do meu coração e oriento toda a minha relação com Deus a partir desse movimento extremamente deletério. Hoje, o meu desafio é falar com vocês sobre essa temática de oferta e demanda. Eu não sei o quanto você está inteirado acerca daquilo que a ciência da economia ensina, mas a chamada lei da oferta e da demanda, é algo central para os estudos da economia. Aliás, os preços no mercado, quer seja ele em termos de microeconomia ou macroeconomia, os preços de mercado, eles são definidos por causa dessa lei de demanda e de oferta. E o princípio é muito simples. Quanto maior a demanda, quanto maior a demanda, maior será a oferta. Maior a demanda, aumenta o preço do produto. Menor a demanda e maior a oferta, você tem uma redução do valor do produto e assim o mercado tenta se autorregular muitas vezes nessa lógica da oferta e da demanda. Quando existe muita oferta, o preço cai. Quando tem pouca oferta e muita demanda, o preço sobe. Aí talvez você deve estar pensando, mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler, né? Acredite, isso tem tudo a ver. Eu não estou aqui para falar sobre teorias econômicas, até porque não sou um economista, sou um teólogo. Mas acredite, esse texto que nós acabamos de ler, ele tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de mostrar a você.
E por quê, pastor? Porque o texto, eu passei, meus irmãos, anos, lendo esse texto de uma maneira errada. Porque normalmente quando a gente lê essa cena da purificação do templo realizada por Jesus, a gente normalmente foca no vendilhão. Quando a gente lê no texto que Jesus entrou no templo, e aí ele expulsou todos aqueles que estavam fazendo câmbio, todos aqueles que estavam vendendo, todas as, enfim, toda a feirinha que estava acontecendo ali no templo, imediatamente a nossa cabeça vai conectar com esse movimento de encontrar vendilhões da fé, né? Que a gente vê nos dias de hoje. Imediatamente a gente lê esse texto, e a minha índole muito colérica é: o Senhor um dia vai pegar esses camaradas que estão fazendo fortuna, enganando, enfim, o povo de Deus. Porque um dia Jesus, se ele lá no passado já virava as mesas dos vendilhões, não tenha dúvidas que um dia esses daí vão receber o seu juízo por vilipendiarem e por literalmente roubarem as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Só que, meus irmãos, esse texto não fala só dos vendilhões. Esse texto fala do que compram. Antes de falar dos que vendem, falam dos que compram. O texto diz assim: Jesus entrou no templo, expulsou todos os que estavam comprando. E está aqui a tese do sermão. Se tem alguém que vende, é porque tem quem compre. E se tem quem compre, é porque a nossa lógica é a lógica do mercado. Se tem quem compra, é porque nós orientamos a nossa relação com Deus a partir do mecanismo da barganha. Se tem quem compre e que, enfim, faça esse mercado girar, é porque, sim, nós estamos muitas vezes cegos, orientando a nossa relação com Deus a partir de um mecanismo de barganha. Mesmo sem a gente perceber. Para que a gente possa entender bem esse texto, a gente precisa entender um pouquinho o contexto dele. Como você sabe, esse texto ele narra para nós cenas que aconteceram na chamada última semana do ministério do Senhor Jesus Cristo. Muito provavelmente isso daqui aconteceu na chamada Segunda-feira Santa. No domingo de Ramos, que é aquele domingo que antecede a Páscoa, o Senhor Jesus Cristo ele entrou de maneira triunfal em Jerusalém. Foi recebido como aquele rei que era prometido, como o verdadeiro libertador do povo de Israel. Enfim, o povo colocava, tecidos e galhos de ramos no chão para a passagem de Jesus, que passava montado num jumentinho. Isso daí você pode ver exatamente na porção, no texto anterior aqui da passagem do capítulo 21. O Senhor Jesus Cristo é recebido aos berros pelo povo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí quando a gente olha para essa cena, a gente fala: uau, né? Parece que o povo caiu em si e recebeu Jesus. Mas não. Porque Mateus ele faz questão de logo depois nos contar essa cena para nos mostrar que o mesmo povo que em um dia está gritando para todos os ventos ouvirem: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, no dia seguinte é aquele que patrocina o mercado da fé. E meus irmãos, deixe-me mostrar isso daqui para você, porque isso daqui é uma afronta que Mateus está fazendo à nossa índole mercadológica e mercantil para com Deus. Porque o texto fala para nós que isso aconteceu no templo. O texto não fala que isso aconteceu na rua. O texto fala para nós que Jesus ele adentrou o templo. Ele está querendo mostrar para nós que o problema somos nós. O problema é a nossa índole. Essa semana, tivemos a abertura dos Jogos Olímpicos. Aí o meu WhatsApp não parou. Foi só começar lá a ver a patifaria que foi aquela abertura dos Jogos Olímpicos. E aí, então, meu WhatsApp não parou. Pastor, o que você viu aquele negócio, etc. E, meus irmãos, deixa eu falar a real com vocês. Nós já tínhamos sido avisados pelo próprio Senhor Jesus Cristo de que se eles odiaram a Jesus, eles também nos odiariam.
de que nós seríamos sim motivo de chacota e de piada, e que iriam vilipendiar os nossos símbolos de fé. Qual que é a novidade? Jesus disse, se eles odiavam a mim, eles vão te odiar. Se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês. Se eles me botaram na cruz, eles vão fazer isso com vocês e vão vilipendiar os objetos de fé de vocês. E a gente acha muitas vezes que Jesus está preocupado nesse sentido assim estão vilipendiando os objetos de fé dos cristãos. Sabe o que dá asco em Jesus de fato? Não é uma mesa da Eucaristia LGBT. O que dá asco em Jesus é o mercado da fé que acontece dentro das igrejas. O que dá asco em Jesus, acredite, não é a abertura das Olimpíadas. Porque isso daí, Jesus já tinha cantado essa bola que ia acontecer. O que causa asco em Jesus é o que ele vê dentro do templo, sendo promovido pelos que se dizem discípulos do Evangelho, discípulos de Cristo, que dizem conhecer a Deus. É isso que causa asco em Jesus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos aquele tipo de crente que a gente acha que porque está acontecendo na igreja, o pastor botou a mão, abençoou, disse que tinha que acontecer alguma coisa ou alguma coisa do tipo, a gente imediatamente vai falar, não, então está tudo bem, né? Não é possível que coisas estejam acontecendo no ambiente da fé, no templo do Senhor, no lugar da experiência religiosa, e que cause profundo asco e indignação em Jesus. Não é porque tem o selo gospel. Não é porque tem o selo gospel que é necessariamente aceitável. Não é porque tem uma figura pública religiosa abençoando, validando, que aquilo necessariamente agrada a Jesus. Acredite, Jesus, ele entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali. Antes de expulsar os que estavam vendendo, ele expulsou os que estavam comprando. E, meus irmãos, esse movimento do Senhor Jesus Cristo de profunda indignação é algo que precisa criar em nós algum senso de advertência. Porque o que o Senhor Jesus Cristo ele está combatendo aqui não é necessariamente o mercado em si, a mesa do cambista em si. Deixe-me tentar explicar para você do ponto de vista histórico o que está acontecendo aqui. Como você sabe, a cidade de Jerusalém, ela era visitada por uma multidão de judeus que vinham de todas as partes do mundo antigo, especialmente durante as grandes celebrações do calendário litúrgico, do calendário religioso judaico. Dias como o dia do Yom Kippur, as festas das cabanas, o Sukkot e outras celebrações, enfim, grandes do judaísmo, faziam com que, enfim, uma multidão de judeus e de prosélitos viessem até Jerusalém para participar dessas celebrações. Então vinha gente ali do norte, da África, da antiga Numídia, vinha gente ali da parte, lá do fundo da Ásia Menor, tinha gente que vinha da Europa, de Roma, tinha gente que vinha da Galícia, tinha gente que vinha de toda a região daquele mundo antigo conhecido, e vinham todos até Jerusalém para participar dessas cerimônias e dessas celebrações. E gente que vem de tanto lugar diferente, traz no bolso moeda diferente. Traz no bolso dinheiro diferente. Então, de fato, para que enfim, todas as ofertas e tudo aquilo que era proposto pela lei acontecesse, era necessário que houvesse um processo de câmbio ali para que todo mundo tivesse na mesma página. O problema não é o cambista. O problema não é a estrutura que eventualmente tentava organizar isso daí. O problema é a frieza que o mercado da religião, da oferta e da demanda propõe. Deixe-me tentar explicar para vocês. Queria que você imaginasse comigo uma família judaica do primeiro século. Vamos falar do seu Benjamim. Seu Benjamim, imagina comigo, casado com a dona Miriam. Aí ele tem 3 filhos. O Jacozinho, a Joquebede e a Jerusinha, né? Todo mundo é um judeu meio nordestino, todo mundo com J. Jacozinho,
Joquebede e a Jerusinha. E aí está lá a família do seu Benjamim. O seu Benjamim, ele vai lembrar que no sábado ele vai precisar comparecer na casa do Senhor, apresentar a sua adoração ao Senhor. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá no seu curral, separa na segunda-feira o melhor animal, guarda, protege, se identifica, né? Aí isso vai promover um movimento pedagógico dentro da casa do seu Benjamim. Por quê? Ele vai chamar os filhos e vai falar: filhinhos, é o seguinte, está vendo esse animalzinho aqui? Nós vamos levar ao Senhor no final de semana. Porque nós somos uma família que adora o Deus verdadeiro. Nós somos uma família que leva a sério. Então vai haver um movimento não somente de preparação, mas vai acontecer um movimento que vai movimentar toda a casa. O Jacozinho vai aprender que é necessário levar ao Senhor, oferecer ao Senhor o nosso melhor. E aí então, depois de passar a semana se preparando a oferta, fazendo todo o movimento, o seu Benjamim chega lá na porta do templo e entrega ao sacerdote o seu sacrifício e diz: Senhor, aqui está aquilo que eu preparei. Isso é completamente diferente de chegar na porta da igreja e dizer assim: quanto é que custa? Isso é completamente diferente de chegar na porta da igreja e falar assim: o que está rolando aí? Jesus está virando mesa porque ele está indignado com essa religião de oferta e demanda, porque essa religião de oferta e demanda deturpa o espírito de adoração. Em vez de acontecer um processo de preparação no meu coração, em vez de acontecer um processo de identificação no meu coração, em vez de acontecer um processo de preparação ao longo da semana, os meus filhos vão sendo conduzidos nesse processo, a minha prole vai sendo conduzida nesse processo, aqueles que estão debaixo da minha casa, eles vão sendo orientados nesse processo para que então lá, no sábado, né, no caso do templo, eu chegue lá e ofereça. Aquilo é só o culminar de algo que começou durante a semana inteira. E aí hoje a gente tem o crente clientelista, que paga a mensalidade do clube que nós chamamos de dízimo, e quem paga o violeiro diz a música que toca, né? E acha que a igreja é clube. Não gostei não. Ah, por que um ciclo quadrienal? Pode ser um ciclo bienal lá no... O que vocês acham? Porque a minha opinião vale, eu estou pagando. Aí a gente se comporta de uma maneira absolutamente clientelista, a gente nem percebe. Porque no final das contas, meus irmãos, isso daqui é só um mecanismo para expor, que expõe a frieza do nosso coração e expõe a maneira irresponsável com que nós levamos as coisas do Senhor. Porque se no domingo nós chegássemos aqui como um fruto de algo que já aconteceu durante toda a nossa semana, eu garanto a você, a nossa experiência religiosa seria completamente diferente. Mas porque nós somos da religião da oferta e da demanda, a gente chega na porta da igreja e fala assim: quem é que vai pregar mesmo? Há algum tempo atrás, o Samuel falou para mim: Isaac, eu ainda estava nas redes sociais. Recomendo, viu, sair das redes sociais. Me fez muito bem. Mas aí eu estava na época das redes sociais, o Samuca falou: Isaac, você, pastor de uma igreja, figura pública, teológica e não sei o quê, você precisa interagir mais, deixa de ser ogro como você é, tentando me ajudar, né? Ele é muito bom nessa área, vocês sabem disso. E aí ele falou assim: vamos dar um jeito de você interagir um pouco mais aí com a galera que te acompanha na internet, não sei o quê. Aí eu falei: falou, vamos fazer o negócio aí das caixinhas para respostas. Aí eu falei: tá bom. Aí comecei, né? Os que me acompanhavam no passado sabem que eu fazia isso. Aí teve um dia que me mandou uma mensagem, um infeliz lá, um filho de Belial, que ele falou assim: gostei muito da sua igreja, pastor, mas eu queria que você pregasse mais. Nossa, nessa hora você ora umas orações imprecatórias. Feliz o homem que lançar os filhos desse energúmeno contra as pedras. Porque isso é clientelismo. Ah, quem é que vai pregar nesse final de semana? É o pastor Isaac, é o pastor Sérgio, o pastor Marcos, o pastor Guilherme? Ah, então eu vou. Clientelista. Consumidor de religião. Base
da fortuna de vendilhão de fé. Clientelista, que ao invés de comparecer no templo do Senhor para oferecer o seu melhor como o culminar de um espírito de adoração que perdurou toda a semana em casa. Aí ele entra no Instagram da igreja e pergunta: quem é que vai pregar esse final de semana na Igreja Batista Urbana? Não interessa, o que interessa é que vai ter sempre exposição bíblica, e a boca que vai falar é só um detalhe. Mas a gente é assim, porque a gente paga a mensalidade do clube, e aí a gente quer dizer como toca a banda. A gente quer dizer como é que tem que funcionar as coisas segundo a minha conveniência, a minha agenda, os meus critérios, o que é bom para mim. Não é mais o que é bom para o reino, não é mais o que é bom para eu crescer na fé de Jesus, é o que é conveniente a mim. Por isso Jesus, ele se revolta. Por isso Jesus é alguém que olha para esse tipo de coisa e literalmente vira a mesa. Porque às vezes a gente tem essa postura para com as coisas de Deus, como se Deus estivesse devendo alguma coisa, satisfazendo uma demanda que eu e você impomos a Deus. Somos os mais miseráveis de todos os homens e mulheres, se essa é a lógica. Deixa eu bater um pouquinho mais. Se você entrou aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o pessoal das 11. Se você entrou aqui com esse espírito, você não entendeu o que é o Evangelho, talvez você precise ter uma experiência de conversão. De conversão, sabe? De conhecer a graça de Jesus, que ao invés de nos fazer clientes, nos faz servos, que ao invés de nos fazer clientes, nos faz gente transformada, que ao invés de nos fazer clientes, nos faz povo que quer ver a graça do Senhor Jesus Cristo sendo manifesta onde quer que nós estejamos. Isso causa profundo asco no Senhor Jesus. Agora, a maneira que o Senhor Jesus Cristo repreende todas essas pessoas é muito interessante. Porque, note, o texto está dizendo para nós o seguinte, ele diz assim, versículo 13, e lhes disse, além de virar a mesa, de sair expulsando todo mundo, Jesus está dando o fundamento da sua prática, o fundamento bíblico da prática dele. E ele diz assim, está escrito. Por que ele está expulsando? Por que ele está mandando esse povo todo embora? Por que ele literalmente pega o chicote e quebra tudo? Porque está escrito. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Essa citação aqui que o Senhor Jesus Cristo faz do Antigo Testamento é uma citação livre de dois textos do Antigo Testamento, o texto de Isaías e o texto de Jeremias. E é muito interessante que quando ele junta esses dois textos, de Isaías capítulo 56 e Jeremias no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo está querendo montar para nós uma imagem de um paradoxo, que é muito simples, está evidente no texto, diz assim, a casa, ela é casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões. Por quê? Porque o templo, meus irmãos, ele tinha a função no passado de ser essa expressão visual, um edifício visual, que gritava às nações em volta de Israel, onde é que eles poderiam encontrar o Deus verdadeiro. Deus, ele decidiu consagrar o Santo Monte Sião e colocar a sua casa ali, não somente para que o povo tivesse o local onde a vida religiosa ia acontecer, mas para que aquilo servisse de testemunho ao mundo, de que se alguém tivesse interesse de chegar ao Deus verdadeiro, precisava ir até Israel e encontrar Jerusalém, e ali no templo do Senhor, no Santo Monte do Senhor, encontraria o Deus verdadeiro. Essa é a lógica da geografia, da estrutura que dizia a respeito todo o Antigo Testamento ali, das leis e da realidade do templo. Porque essa era a intenção de Deus no passado, de, através do povo de Israel, se fazer conhecido a todos os povos. Todo tipo de gente.
Eu não sei se você já leu com cuidado o livro dos Salmos, mas o salmista toda hora ele fala isso, que as nações louvem o nome de Deus, que as nações se acheguem ao Senhor, que os povos eles proclamem a grandeza do nosso Deus. Porque Deus, o Deus verdadeiro, Ele não é um Deus de um povinho de Israel que está lá, fechado numa nação. Não, o Deus que os israelitas invocam como seu Deus é o Deus do universo, é o Deus de todo mundo. Então todos os povos, eles podem ter acesso a esse Deus verdadeiro, vindo até Jerusalém e conhecendo o Senhor por meio daquilo que estava sendo estruturado ali no templo. Se isso não é graça, eu não sei o que é. Porque o pessoal fala assim, porque no Antigo Testamento não tinha graça. Se isso não é graça, eu não sei o que é. Deus convidando todos os povos, todas as nações, todo tipo de gente, para vir para perto dele. Vem para perto. Só que a religião da oferta e da demanda é a religião que cria estratificação. Ao invés de ser a religião que convida todos os povos, faz estratificação de cliente. Aí você tem o plano de carreira do crente, né? Ele chega como frequentador, aí depois ele vira membro, depois ele é membro contribuinte, aí depois ele é isso, ele é aquilo, vai subindo, né, na carreira. Cliente do Bradesco. Estratificados na renda. Nunca vou esquecer uma experiência surreal que eu passei uma vez na minha agência bancária. E quando eu cito o Bradesco aqui, nada contra, tá? Eu sou cliente. Então, mas um dia a Isabela virou para mim e falou assim, vamos ter que ir no banco. Tem que resolver lá uns negócios, vai lá. Eu falei, tá bom, peguei lá os boletos, peguei as coisas que a gente tinha aqui, fui pro Bradesco. Cheguei lá, já era da fase, não sei como é que é agora, que a gente nunca mais vai mais no banco, né, hoje em dia. Mas na época que a gente ia, era a fase da senha, né? Então fui lá, apertei o totem lá, a minha senha, peguei minha senha, fiz, beleza. Botei no meu livrinho, sentei e fiquei lendo. De repente toca lá o aviso, apareceu o meu número, falou, opa, cara crachá, né? Conferi, levantei. Foi só eu levantar. Uma senhora, vestida de plumas e paetês, que eu acho que tinha acabado de chegar, sei lá, de uma maison em Paris. Aí ela puxou o cartão dela assim e falou, senta aí, menino. Eu sou cliente VIP. A gente faz isso na igreja. Tem aquele que a gente deixa entrar na igreja. Tem aquele que a gente não deixa. Tem aquele que a gente levanta a capivara e fala, tu já casou 2 vezes, então tu não serve não. Tem aquele que a gente fala assim, essa marca está no teu currículo, então tu não presta para estar aqui com a gente não. Você já aprendeu o nosso linguajar, a nossa gramática? Porque a religião da oferta e da demanda estratifica. Aí você tem, e de verdade, eu acho isso uma maldição no meio batista. Esse negócio está indo para a internet, depois eu me viro com os pastores batistas. Mas esse negócio do tal do membro fundador da igreja ser tratado como cartão preto, e o resto é resto. Estratificação no meio da comunidade de Cristo. Quando a casa do Senhor, o ajuntamento santo, era para ser um convite para todas as nações comparecerem e encontrarem um Deus Todo-Poderoso. Na religião da oferta e da demanda, a gente pergunta qual que é a cor do teu cartão, qual que é o carro que tu dirige, quanto que tu deu de oferta, o que tu fez. Em outras palavras, a religião da oferta e da demanda não opera na lógica da graça, porque enquanto a lógica da graça diz, venham, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, a gente cria empecilhos para que pessoas possam conhecer a Jesus. A gente cria empecilhos na nossa religião de consumo para que a graça do Senhor Jesus Cristo seja experimentada para as pessoas que estão perto de nós. Isso é tão verdade que eu tenho certeza que você já ouviu de um parente teu que não seja cristão, quando você convidou para ir na igreja, ele falou assim, vamos pedir alguma coisa de mim lá? Quanto é que eu tenho que pagar para ir naquele culto? Eu tenho certeza que você já ouviu isso.
Não preciso nem me aprofundar nesse meu argumento, porque eu sei que você sabe do que eu estou falando. Nós criamos as categorias de acesso, criamos as patentes, estratificamos, porque a lógica não é a graça, a lógica é do mercado. Não somente é uma deturpação da adoração, não somente impede o movimento da graça de Deus, pior, deturpa a razão do ajuntamento. Porque depois que o Senhor Jesus Cristo diz que o propósito da minha casa é que a minha casa seja de uma casa de oração para os gentios e os povos, ele diz: vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. E meus irmãos, esta expressão eu acho sensacional. A expressão traduzida aqui por ladrões, emprestada de Jeremias, ela é uma expressão que comunica uma ideia que não é ladrãozinho de farol. Não é ladrãozinho de boca. É covil de ladrão, ladrão de estirpe, ladrão insurgente, quadrilheiro. Ladrão da alta. Criminoso de alta. Tanto é que essa expressão, na cultura grega, ela se refere aos insurgentes contra Roma. Em outras palavras, nos parece que o Senhor Jesus Cristo está discretamente dizendo, ao invés da igreja ser o ajuntamento do povo de Deus, que se reúne em volta do nome de Deus, que está focado em adorar o nome do Deus Santo e Todo-Poderoso, eles estão se ajuntando para saber qual que é a relação que eles têm que ter com Roma. Vamos mandar Roma embora ou não vamos mandar Roma embora? Você conhece essa história? Igreja dos partidos políticos? Somos os pró-Roma, somos os contra Roma. Aí não se reúne mais em volta do nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. E eu vou fazer essa aplicação de propósito, porque a partir do dia 1º de agosto vai começar a campanha política municipal, e vai entrar gente na tua casa, pela TV ou pelo rádio, no mais íntimo do teu ambiente, se propondo como redentor do município. Aí por causa disso, o ajuntamento não é mais aqueles que estão em volta do nome do Senhor Jesus Cristo. O ajuntamento é em volta daqueles que estão em torno de Bolsonaro ou de Lula, ou seja lá de quem for. A igreja dos coxas, a igreja dos Lula livres, a igreja dos bolsomínios. Então, se você é membro dessa igreja, você é alguém que tem que votar em fulano de tal, porque só se é crente tem que votar no fulano de tal. Se não é crente, aí você vota em quem você quiser. Covil de ladrões. Essa é a fala de Jesus para a gente que olha para a igreja de Jesus a partir desta relação. Vocês transformaram o meu povo em covil, a minha igreja em covil de ladrões. E aí, a gente racha também, né? Porque isso também estratifica, né? Eu não ia falar isso, que esse negócio está indo para a internet, mas a minha mãe era uma dessas apegadas, que brigava no grupo do WhatsApp por político, daquelas assim, antes de falecer. Ela teve uma profunda frustração comigo, porque quando nós implementamos aqui na Igreja Batista Urbana essa filosofia de que a Urbana não tem partido político de estimação, não tem político de estimação, o político não vai subir no púlpito da Urbana, não temos isso. Minha mãe ficou meio chateada comigo. Como assim, meu filho? Eu falei, não, mas você não vai instruir as suas ovelhas a votar em determinado lá no político que ela gostar? Eu falei, não. Eu sou pastor de gente que pensa na direita, gente que pensa na esquerda, e como pastor eu tenho que respeitar as consciências e ensinar o evangelho. Ah, mas isso não pode. Você tem que ensinar que eles têm que votar em tal lugar. Eu falei, não vou fazer isso não. Aí ela assistiu um sermão que eu preguei aqui na série de política em 2022. Aí ela ficou extremamente chateada comigo, ficou um tempo sem falar comigo. E eu sei que isso que eu estou falando você também viveu, que na tua família tem, até hoje, gente que não se fala por causa dessas coisas. Porque transformaram a igreja de Jesus num covil de ladrões. Aí a gente vai para a igreja por causa das nossas inclinações políticas, gente. A gente vai para a igreja por causa da nossa estratificação social. Ah, não, essa igreja é muito classe B. Prefiro uma igreja mais classe A. Covil de ladrões. Religião maldita da oferta e da demanda. Religião maldita que impede a graça de Jesus
fluir livremente, convidando os cansados e abatidos a encontrarem o Senhor Jesus Cristo. Finalmente, o texto fala, versículo 14, que os cegos, os mancos, aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Também passei anos lendo esse texto de uma maneira errada. Porque é interessante aqui, tem um paradoxo muito, muito bonito que Mateus está desenhando para nós aqui, porque enquanto Jesus está expulsando gente, tem gente se aproximando de Jesus. E quem são os que se aproximam dele? São os cegos, os mancos, aqueles que são vistos como rejeitados, aquela classe que a gente não leva a sério. São justamente esses que se aproximam de Jesus no templo. Mateus está discretamente aqui mostrando para nós que o verdadeiro templo então é Jesus. Porque não é uma questão de ir para o templo, participar de um movimento religioso. É ir para o templo para encontrar Jesus. Ele é o novo templo. E ele mesmo vai dizer isso daqui a pouco, lá no Mateus capítulo 24. Quando ele vai dizer, vocês podem destruir esse negócio, eu vou construir ele e reconstruir em 3 dias. Então, é muito interessante porque o que o texto está dizendo para a gente, meus irmãos, é que o fim dessa lógica de oferta e de demanda no meio do povo de Deus é um coração quebrado. A gente para de barganhar com Deus. A gente para de negociar com Deus. A gente é curado e extirpado, expurgado dessa lógica de barganha com Deus, quando o nosso coração quebra e a gente comparece diante de Jesus como cego e como manco. E aí a gente fala, Jesus, eu sou cego, eu não tenho condições de negociar contigo, eu careço da tua graça. Jesus, eu sou manco, eu não tenho nada para te oferecer ou para brigar em termos de fazer alguma coisa para você me ajudar, porque eu sou manco. É quando a gente chega quebrado diante da graça do Senhor Jesus Cristo, é que, acredite, toda essa religião maldita, ela cai. Todo esse sistema maldito, ele cai. Não é à toa que o salmista diz que o coração quebrantado e o espírito contrito, Senhor, tu não rejeitarás. Como é que eu faço para deixar de ser um consumidor da religião? Deixa Deus quebrar o meu e o seu coração. Como é que eu faço para deixar de ser alguém que patrocina os vendilhões da fé, a modinha gospel, essa religião maldita que se estabeleceu no meio do povo evangélico? Deixa Deus quebrar o teu coração. Porque é quando o nosso coração quebra e a gente se identifica como cego e como manco. A gente comparece diante de Deus com um caniço quebrado e fala, Senhor, eu estou quebrado. Senhor, olha o meu casamento. Senhor, olha a minha vida. Senhor, olha, eu não sei lidar com os meus filhos. Senhor, eu estou absolutamente quebrado. Eu não tenho condições nenhuma de negociar contigo. Só vai mudar a minha situação se eu encontrar a tua graça. Aí está o fim da religião maldita, da oferta e da demanda. Da demanda e da oferta. Só que o problema, meus irmãos, é que isso é um baita de um soco no nosso ego religioso. Porque, meus irmãos, a gente gosta da religião da barganha, porque no fundo do fundo a gente não quer se ver como cego e como manco. A gente gosta da religião do mercado, porque no fundo, a gente não gosta de chegar e reconhecer o quão quebrados nós somos, o quão frágeis nós nos tornamos, o quão podre é o nosso coração e o quão necessitados da graça de Jesus nós somos. É por isso que a religião da barganha, do mercado, da oferta e da demanda, ela faz muito sucesso. Porque ela vai dizer, não, você não é quebrado, não. Você é o centro do coração de Jesus. Então Deus vai negociar contigo. Agora,
se eu compareço diante do Todo-Poderoso como cego, como manco, acabou essa religião. Aí começa a religião da graça. Aí começa o Evangelho de Cristo. Aí começa a relação movimentada por graça. Porque aí a gente chega para Jesus e fala aqui, Jesus, as minhas mazelas. Olha os pecados que eu tenho debaixo do meu tapete. Olha as coisas que estão acontecendo na minha vida. Olha as cenas que eu não estou sabendo administrar. Me visita por graça e não porque eu tenho alguma coisa a te oferecer. Aí está o início da fé cristã verdadeira, bíblica e verdadeira. E sabe como é que isso torna realidade no meu e no seu coração? De uma maneira muito simples. Duas coisas para terminar. Em primeiro lugar, porque nós temos um Deus que sofre, um Deus que decidiu se colocar na condição do cego, do fraco, do doente. O nosso Deus é um Deus quebrado. E com Deus quebrado a gente não consegue barganhar. Um Deus que se crucifica, não dá para barganhar com Ele. Um Deus que decidiu vestir a humilhação, a gente não consegue barganhar com Ele. Um Deus que me ensina a chegar no lugar do fraco, do doente, do quebrado, aí com Ele eu não consigo negociar. E em segundo lugar, na cruz do Senhor Jesus Cristo. Na cruz do Senhor Jesus Cristo, a demanda última recebeu a oferta definitiva. Por causa do meu e do seu pecado em Adão, a ira de Deus demandava um sacrifício. A demanda última já foi dada, já foi cumprida, já foi satisfeita. A oferta final e absoluta já foi feita. Por isso, a gente voltar para essa lógica de oferta e de demanda é um golpe na cruz do Senhor Jesus Cristo. É não levar a sério o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É não levar a sério o seu caráter de cordeiro que morreu e padeceu por mim e por você. Porque a demanda última, ela já foi atendida. E o sacrifício perfeito já foi dado. Então, por causa disso, ninguém mais barganha com Deus. Por causa disso, ninguém mais precisa viver com base em negociata. Falar, Deus, eu dei uma grana na campanha da sala dos adolescentes. Deus, tá vendo? Não. Aí já não é mais barganha, é graça. Aí é amor prático. Aí não é mais para que eu receba algum dividendo espiritual, mas é uma expressão da transformação que Deus opera no meu e no seu coração. Eu não sei como é que você entra aqui hoje, mas se você entrou aqui com algum senso de autossuficiência espiritual, saia daqui humilhado. Que esse Jesus que vira mesas, ele tenha virado a sua alma de cabeça para baixo, tenha limpado o seu bolso espiritual de qualquer autossuficiência religiosa. Mas se você chega aqui como alguém que se vê cego e manco, a boa notícia do Evangelho é que eles têm a possibilidade de se aproximar de Jesus e encontrar um Jesus que tem todo o interesse em nos visitar em nossa fraqueza, porque Ele conhece cada uma das nossas fraquezas. Por isso eu não sei como é que você chega aqui. Mas a minha oração por mim e por você é que o Senhor Jesus Cristo faça esse movimento duplo, de virar a nossa alma de cabeça para baixo. Já que não tem mesa mais na igreja, né? Não tem câmbio na igreja, graças a Deus por isso. Que Ele vire a nossa alma. Que Ele chegue dizendo, vocês estão todos errados. Mas no mesmo tempo, na mesma medida da acusação, Ele também diz, quebra o teu coração. Vai para o Deus Todo-Poderoso, porque o coração quebrantado e o espírito contrito, Deus não rejeita. Se você chegou aqui muito autossuficiente, nunca pequei gravemente, nunca fiz, sou uma pessoa gente boa. Essa é a maior mentira que Satanás às vezes quer dizer para nós. Eu sou uma pessoa legal.
Acordo todos os dias, 5 da manhã, eu vou correr no parque. Sou uma pessoa bacana. Essa é a religião da oferta e da demanda. Eu e você, nós precisamos chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu estou cego, eu estou manco. Preciso reconhecer que Tu és aquele que é o Rei que haveria de vir para nos curar e nos libertar. Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por uma palavra tão dura, mas tão preciosa e tão necessária. Somos nós o que patrocinamos a religião e o mercado da fé. Não podemos falar dessas coisas como se estivéssemos distantes disso, mas estamos inseridos. Somos nós que, enfim, criamos barreiras para que outros conheçam a Tua graça. Somos nós que deturpamos o espírito da verdadeira adoração, transformando a igreja num grande balcão de cliente. Somos nós que precisamos chegar quebrados diante de Jesus para experimentar verdadeira graça. Ah, Pai, não tem nenhum de nós aqui nesse lugar, nem entre aqueles que nos acompanham pela internet, que não careça desesperadamente da Tua graça. Não tem nenhum de nós aqui, ó Pai, que não precise ter a alma revirada do avesso, ter Jesus expurgando de nós essa mentalidade mercantilista dentro da nossa alma. Por isso, Pai, oro por mim e oro pelos meus irmãos aqui. Se há em nós alguma autossuficiência espiritual, algum desejo de barganhar com o Todo-Poderoso, Pai, nos quebra essa noite. E coloca em nós esse espírito quebrantado de cego e de manco, de gente que está com o caniço quebrado, gente que está com a vida realmente carecendo do acolhimento gracioso de um Jesus que sangra, que sofre. Pai, é tão bom saber que o nosso Deus sangra, o nosso Deus sofre, que o nosso Deus conhece quem somos e que por isso pode nos oferecer graça livremente na cruz. Nos leva para a cruz essa noite e que sejamos visitados. Nós oramos assim no nome dele. Amém.